Eu sou o Jean Correia e dia 18 de 5 de 2020 o Felipe Neto está no Roda Viva. Como eu bem falei antes, eu vou usar esse canal pra falar sobre coisas que estão em alta. E não tem como negar que o Felipe Neto é o nome da vez. Já deixo claro que quando eu fui ver ele no Roda Viva, a minha expectativa não estava muito alta, porque eu não imaginava a capacidade que o Felipe Neto já estava sobre sistema político. Não só sobre a política, mas sim toda a gama que cerca. A forma que ele começou a tratar os assuntos, responder perguntas que eu achei que ele não teria condições nenhuma, pra mim, eu posso dizer que foi simplesmente perfeita. Falou quando tinha conhecimento, falou que não conseguiria responder algumas perguntas, mesmo assim dando resposta muito coerente, explicando porque ele não tinha conhecimento ainda naquela área. Gosto do Felipe Neto, acompanho ele, não concordo com tudo que ele fala, mas dessa vez ele me surpreendeu num nível que eu não tenho nem palavra para explicar. E o legal é que ele já chega confrontando ele naquela roda ali, falando sobre a influência que ele teve em cima do impeachment da Dilma na época. E ele disse sincero que existiu sim, só porque ele foi completamente equivocado. Usou de forma errada porque não tinha embasamento de estudo nenhum, não tinha embasamento de leitura sobre o assunto. E simplificando, hoje ele vê isso como um golpe. Que não foi só ele que ficou perdido naquela época não. Muita gente já estava indignado com os 13 anos do PT no poder e abraçou o impeachment, não vendo aquilo como um golpe de Estado. E eu acho muito legal essa humildade que ele tem hoje em dia, que eu vejo que muita gente não tem, de falar que ele vai continuar errando sim, mas está estudando para tentar minimizar isso ao máximo. E depois uma pergunta que eu achei bem interessante também, é quando foi perguntado para ele sobre o gabinete do ódio. O gabinete do ódio, para quem não sabe, é aquela família linda do Bolsonaro que está sendo investigada, que pode ter um gabinete só para disparos de fake news, conseguindo chegar a milhões de pessoas com mentiras e engana quem? O pessoal que acha legal ouvir o que é mais fácil. E o Felipe Neto, ele já chega respondendo essa pergunta dizendo uma coisa que é óbvia, que tá na cara, mas o pessoal não enxerga, não dá bola para aquilo. Cara, e é muito sério. Sobre o presidente do Brasil, é o presidente, é o líder, disseminando fake news, que o próprio Twitter tem que apagar o pôster dele e colocar uma mensagem em cima dizendo: isto é fake news, o presidente. E não só uma ou duas vezes que o presidente já fez isso, mas o Twitter tem que tomar uma medida contra o presidente. O Twitter virou comunista. E o Felipe Neto fala muito bem na questão do Facebook, do Instagram e também do YouTube, de conseguir ter esse controle, porque são redes públicas, onde que ela dita as regras do que pode e não pode entrar. Agora o WhatsApp é uma rede privada, então isso entra na questão ética. E uma coisa que ficou muito boa nessa entrevista é que quando ele diz que todo mundo sabe com o mínimo de leitura que o Covid-19, que a gente está sofrendo essa pandemia, é uma ameaça. O mínimo de ouvir um cientista sério. Não precisa ser um cientista renomado, mas um cientista que faz o seu trabalho sério. E o presidente também é uma ameaça. Pelo mínimo que você conhece de política, o Jair Bolsonaro é uma ameaça. Daí o Felipe Neto ainda diz que não quer comparar o presidente com o vírus. Cara, ele é um vírus sim, cara. Ele é pior do que o vírus, porque o vírus não escolhe quem tá morrendo. Pega rico, pobre. Agora o Bolsonaro, ele não tá querendo que os empresários peguem esse vírus, e sim que os milhares de pessoas idosas estão morrendo, né? Que esse dinheiro que muitos deles acabaram de se aposentar, estão começando a tirar suas primeiras parcelinhas, eles estão morrendo. Isso para esse presidente vai ser uma melhoria na economia, que eu não duvido que ele esteja torcendo que morram milhões para sobrar muito mais dinheiro, ele se eleger e dizer que recuperou a economia depois de morrer 2 milhões de brasileiros, 1,5 milhão, que seja 1 milhão, que sejam 100 mil brasileiros, que sejam 300, 500 mil, não importa. Todo mundo perdendo a sua aposentadoria, morreu seu pai, a sua mãe, pegar o dinheiro da aposentadoria deles e te pagar um salário merda. O Felipe Neto, ele fala com muita coerência. Você não precisa se aprofundar para conhecer o atual governo. Apenas veja o que está acontecendo ao seu redor. E a Sherazade, que é aquela jornalista super bolsominion sim, que agora tá falando mal do governo, beleza, tá certo, mas é uma retardada quando ela gride sobre os direitos humanos, quer não conhecer o significado no mínimo de tal assunto. O negócio que eu achei engraçado dela é que é o seguinte: ela ficou intimidada. Todos estavam fazendo perguntas muito boas, e ela vem com as perguntas mais para atacar. Só porque as respostas que ela vai levando, ela começa a se perder no meio do caminho e praticamente ela para de falar no programa. Ela só começa a dar adendo no que os outros estão falando, porque as perguntas dela, ela não consegue ter uma coerência legal para mandar para ele. Significando que diz que conhece o trabalho dele e fez o mínimo de pesquisa, onde que ela disse que ele entrou em banheira de Nutella e começou a imitar uma foca, não entendendo que aquilo tinha sido o irmão dele que tinha feito. É chegar completamente despreparado e querer pagar pau ainda, porque um monte de gente até hoje acha que foi ele que imitou uma foto e não consegue separar ainda que o irmão dele faz vídeo kids, a assessoria que ele fez pro irmão dele virar o que o irmão dele é, e hoje o irmão dele trabalha com toda uma equipe de pedagogos que tudo é roteirizado, tudo que ele fala. Só que aquela questão, não adianta ele falar tudo isso, o pessoal não ouvir e acreditar em qualquer bosta.
sair repetindo que nem papagaio. O cara mudou sim. E o pessoal que fica malhando ele sobre vídeos que ele fez quando tinha 22 anos, 23 anos, é não olhar pra si mesmo e reconhecer que o cara também cagava um monte de regra. O cara caga regra até hoje. Eu tô aqui cagando algumas regras. Não gosta do cara? Beleza. Mas não fala merda. Não diz coisas que ele nunca falou. E a Charizard fala, é possível debater sem destruir, sem agredir. E na pergunta ela já vem com a incoerência de jogando uma fake. Que é dizendo que ele entrou numa banheira de Nutella e imitou uma foca que foi o irmão dele. Ela não deixa claro isso, ela não sabe disso. Então, quis se fazer e falou merda. O Felipe Neto ele foi muito educado, que ele fala que tem muito orgulho de ter ela ali entrevistando ele. Ele devia estar pensando por dentro, cara, essa mina é muito burra, só fala merda. E depois também ele fala sobre o obscurantismo e os negacionistas que precisam ser desmascarados. Que essas pessoas não podem ficar tipo, ah, é a opinião dele, é o ponto de vista dele, é o ponto de vista dela. Que isso vai contra a ciência, porque deixar essas pessoas anticientíficas falando, o que acontece é que nas escolas, pais e alunos querem debater com professores sobre terraplanismo. Coisas que é colocado na cabeça das pessoas e elas estão assimilando como uma verdade, como esse é outro ponto de vista, e não existe isso. Para a ciência isso não é cabível. Como ele disse, se a gente fica quieto e deixa essas pessoas falando, como aconteceu com o Olavo de Carvalho, que sempre ficou falando merda e ninguém nunca deu bola, um negacionista, conspiracionista como ele, que hoje é o guru do presidente, olha o nível, e é seguido por milhões de pessoas. Na questão onde o cara nega o aquecimento global, ele acha que a Terra é plana, ele diz que vacina causa autismo, e fala essas merda todas. E as pessoas dizem que é o ponto de vista dele, que ele pode sim. Não pode. E por causa dessas pessoas e por causa dessa negação da ciência que o Bolsonaro foi eleito. Pessoal, espero que tenham curtido o vídeo, entendido a mensagem. Eu fiquei abismado com o conhecimento que o Felipe Neto tá sobre as questões políticas e saber lidar com respostas magníficas nessas horas. A coerência na fala dele, a forma de preparo de estudo que ele vem tendo de anos para cá e não cair na viagem de apoiar um golpe, como ele mesmo entendeu hoje e tem maturidade suficiente para perceber isso. Eu queria continuar falando de mais ainda dos vários assuntos que ele abordou, que foi legal, teve uns assuntos bem engraçados, deu para rir bastante, que foi tão abrangente nessa questão. Então galera, se curtiu o vídeo, não se esquece de dar um like aí e comentar, que ajuda bastante o canal. Esse canal é novo e é legal interagir com vocês, ver como vocês estão curtindo. E quem não estiver curtindo também pode dar suas críticas aí, não tem problema nenhum, é legal também ler. Se você está curtindo isso, compartilha pelo menos para um amigo, não sei, um amigo que pensa parecido com você, que você sabe que vai gostar do vídeo, que você sabe que vai gostar de acompanhar um canal novo. Valeu pela força aí, até a próxima e falou!